Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar continuidade ao vídeo anterior. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre a obra do mês de dezembro do Clube de Literatura Clássica, que é Pais e Filhos, do autor russo Ivan Turgenev. E na verdade não tem como falar desse livro sem antes contextualizar, até porque é uma obra que retrata muito bem o que estava acontecendo na Rússia do século XIX. Então esse primeiro vídeo, ele foi mais para apresentar a obra para vocês, trazer algumas informações do enredo, dos personagens, e, acima de tudo, elementos sobre o contexto social e político da Rússia. Porque o conflito geracional que o Turgenev constrói e retrata nessa narrativa muito se relaciona e tem raízes com o conflito social político na Rússia daquela época. Por isso, se você não viu o vídeo anterior, onde eu falo um pouco mais desse contexto, corre lá assistir, porque hoje eu quero trazer um outro tipo de abordagem, que merece um vídeo só para isso. Existe nesse livro uma riqueza que merece ser explorada, que são os personagens e como eles são construídos pelo Turgenev. Quando você lê o livro, você vai percebendo que a construção dos personagens, ela se dá muito através dos monólogos e dos diálogos. Então, às vezes eles estão lá no jardim, pensando sobre a vida, refletindo. E aí ali, o Turgenev vai descrevendo o que eles estão pensando e você vai conhecendo um pouco de cada um deles. E também nos diálogos com outros personagens, que na verdade estão mais para conflitos. E são nesses momentos que ocupam um grande espaço na obra que nós temos acesso ao que pensam esses personagens, ao que eles sentem, ao posicionamento de cada um deles, o que eles concordam, o que eles não concordam, enfim. Esse vídeo de hoje é justamente para entender quem são esses pais e quem são esses filhos. E por que esse duelo geracional que o Turgenev retrata acaba acontecendo de uma forma tão interessante. A princípio existem dois núcleos, duas gerações. Uma primeira geração representada pelos irmãos Nikolai e Pavel, que são homens mais velhos, dois típicos aristocratas russos com valores mais tradicionais, muito ligados também ao romantismo, à música, à poesia. E esses dois simbolizam a década de 40 do século XIX. E aí a gente tem uma segunda geração representada pelo Arkady e pelo Bazarov, que são os jovens. O Arkady é filho do Nikolai e sobrinho do Pavel e está ali retornando para a casa do pai depois de estudar um período fora. Retorna para a casa do pai, que mora numa pequena província ali da Rússia, e traz com ele o amigo e mentor Bazarov. E esses dois vão representar, então, a juventude, com aquele ímpeto revolucionário, Eles foram estudar fora e agora estão retornando, e aí eles têm uma capacidade intelectual e científica diferenciada, avançada, ou pelo menos eles acham que tem, e eles trazem esses ares de renovação para aquela família. E, obviamente, o conflito começa a acontecer, Até tem uma cena muito sugestiva desse duelo, já no início do livro, onde o Pavel pergunta para o sobrinho Arkady quem seria o tal do Bazarov que acabou de chegar ali junto com ele. E aí, quando o Arkady explica que o Bazarov é um nihilista, inclusive, só fazendo um adendo aqui, que esse termo nihilismo, entendido aqui e retratado pelo Turgenev como uma pessoa que não acredita em nada, é um termo que passa a circular a partir dessa obra. Então, o Turgenev dá popularidade ao termo. É por causa da obra Pais e Filhos. Mas enfim. Aí então o Arkady explica pro tio que o Bazarov seria um nihilista e o tio já fica meio nervoso, Ele tá passando a manteiga no pão e ele levanta a faca assim e diz: Como é que é? Como assim? O que é isso? Que termo é esse? E ele já fica muito incomodado, logo no início, com a presença do Bazarov. E essa cena com a faca, assim, porque tem na descrição que ele levanta a faca, na minha opinião, já representa que a partir dali vai ter muito conflito entre eles. E aí os personagens principais são esses. E algo curioso que nós vemos é que mesmo sendo de mesmas gerações, existem diferenças entre o Nikolai e o Pavel e entre o Arkady e o Bazarov. O Nikolai, ele é mais conformado, assim. O Pavel parece ser um pouco mais radical. Então, o Nikolai parece ser um pouco menos obstinado que o irmão. Do mesmo modo, o Arkady, que representa também essa juventude revolucionária, ele parece ser ser menos convicto que o Bazarov. Ele parece ser um pouco mais superficial nas reflexões sobre niilismo, por exemplo.
Então ele meio que vai na onda assim do amigo, sabe? O polo mais extremo acaba sendo mesmo o Bazarov e o tio Pavel. Esses sim são praticamente gêmeos de vaidade e de orgulho. Eles são muito parecidos nisso e têm opiniões totalmente opostas. O Bazarov acha que esse tio aí mais velho é uma carta fora do baralho, né, e despreza a existência dele. E o Pavel acha que o Bazarov é um jovem arrogante, presunçoso, acredita ali que o niilismo é uma coisa que não se sustenta e tudo mais. Então, sendo bem sincera, eu acho que nenhum dos dois tá errado, porque o Bazarov realmente tem uma personalidade mais difícil e aquilo, ele é muito aquilo do ame ou odeie, sabe? Ele é rude, ele acha que ele é melhor do que os outros, ele não acredita em nenhuma das coisas que fazem a vida valer a pena. Ele acha tudo uma besteira, por exemplo, ele descredibiliza totalmente o amor. E ele é muito teimoso, né? Ele é incapaz de admitir quanto é errado. Mas ele é um personagem muito magnético, né? Ele tem uma personalidade forte, magnética. Então, dá pra entender ali o apelo que existe desse herói aí do Turgenev. E se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês vão saber que tem um momento ali que eu falo que tem algo que me chama a atenção nessa história, que é o seguinte: o Turgenev, ele apresenta uma incoerência e uma insustentabilidade nas convicções de alguns personagens. O Bazarov, por exemplo, tido como o herói da história, né, com total confiança sobre si, chega ali na província abalando as estruturas, vivendo o niilismo, ou seja, tendo a coragem de não acreditar em absolutamente nada, ele vai se apaixonar. Pois é, um niilista romântico, né, duas coisas que parecem não se misturar. Mas aqui no livro isso acontece. O Bazarov conhece uma moça chamada Anna Odintsova e ele acaba se apaixonando por ela. Só que ela não corresponde, enfim, e aí ele se vê obrigado a encarar aquele sentimentalismo, aquilo que ele tanto despreza, né, o amor. E aí o negócio começa a ficar interessante, porque ele passa a viver uma luta interna. Ele tenta rejeitar esse sentimento, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser arrebatado por ele. Então a gente vai observando essas mudanças aí nos personagens. Do mesmo modo que o Bazarov começa a reprimir esses sentimentos, aquele encanto que o Arkady sentia com relação ao amigo também vai se desfazendo aos poucos, né? Quando ele passa a enxergar a vida de uma forma mais crítica, assim, as atitudes do amigo, enfim. E aí a gente percebe também uma mudança na personalidade do tio Pavel, que ao longo da narrativa parece, assim, começar a baixar a guarda, sabe? Ele se mostra um pouco mais compreensivo. Tem até uma hora que ele comenta com o irmão que acha que tá na hora de abandonar as vaidades e tudo mais. Então é uma construção muito interessante que o Turgenev faz. E aí o livro Pais e Filhos traz algo excepcional no meu ponto de vista, e eu acho até que isso acontece pelo próprio posicionamento mais neutro do Turgenev, que é o seguinte: apesar de existirem conflitos geracionais, ele não coloca uma geração como certa e outra como errada. Ele apenas desenha essa realidade e de uma forma muito sutil apresenta essas incoerências do ser humano. E isso é uma coisa tão verdadeira que quando ele publica o livro, ele é atacado pelos dois lados. Os conservadores acusam ele de incentivar os jovens a se colocarem contra o sistema, porque ele está representando ali, né, os dois, né, o Arkady e o Bazarov. E os jovens, por outro lado, acusam ele de ridicularizar o que eles estavam defendendo, porque o Bazarov, no final das contas, se apresenta como uma figura muito controversa, né? Então, é muito provável que você chegue ao fim dessa história e ao final dessa leitura sem uma conclusão muito certa sobre os personagens, porque em algum momento você vai tá amando esses personagens, em outro momento você pode estar odiando, mas não se preocupe, porque tudo isso faz parte da narrativa brilhante, precisa e muito elegante construída pelo Turgenev. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Clube para ficar atento às novidades. Boa leitura e até a próxima!